Fala, meus queridos, bem-vindos a mais um vídeo nesse dia de vitória ímpar do Vascão. Tá ligado que eu tô feliz, né? Eu sou, pô, maluco, rapaz. Vamos lá, vamos que vamos. Bitcoin também deu um sinalzinho interessante aqui, a gente vai conversar sobre esse sinal aqui. Não acredito que o vídeo vai ser tão longo assim, mas eu acho que é interessante a gente conversar. Vamos lá, primeiramente. Quando a gente tem uma tendência clara de baixa, a gente já falou em 1 milhão de vídeos atrás, a gente busca sempre alguma linha de tendência. Toda nova tendência ocorre depois do rompimento de uma zona da tendência anterior. Toda tendência nova ocorre depois do rompimento de uma tendência anterior. E isso pode ser, basicamente. Peraí. Tô com medo de estar vindo vento aqui. Isso pode ser o rompimento de um topo ou o rompimento de uma linha de tendência. Claro, considerando a distância que há entre o topo e a linha de tendência, nós entendemos que o topo anterior é de fato o sinal de uma nova tendência, sim. Mas, entretanto, porém, contudo, todavia, o rompimento da linha de tendência não deve ser ignorado. O problema é, dentro da análise técnica, café, é comum dizer que rompimentos são falhos. E eles são tão falhos que você geralmente conta com a falha do rompimento. Então a maioria dos traders sempre olhará o rompimento como oportunidade de operação contra a tendência. Por isso, grave bem o que eu estou lhe dizendo. Todo rompimento geralmente entrega uma operação contra a tendência. Eu estou citando aqui, ó. Aqui rompeu, caiu, aqui rompeu, subiu, aqui rompeu, caiu, e assim vai. Eu posso citar aqui eternamente isso. Por quê? É comum da análise técnica. Por quê? O que é um rompimento se não uma zona de liquidez que foi superada? A partir do momento que ela é superada, né, conta a história. Lembra do que eu cansei de falar para vocês, está escrito aqui no nosso livro. Conta a história. Então, você está operando aqui, você é um nobre padawan comprando na mão vendedora e aí rompeu. No momento que rompeu, pergunte-se o seguinte: se o preço saiu de 25 mil, se o preço saiu de 21 mil, se o preço engasgou em 28 mil, por que raios alguém compraria em 30 mil dólares? Então, o que você está pensando, outras 110 bilhões de pessoas estão pensando. Por que eu vou comprar em 30 mil se daqui a pouco o preço vai voltar para a zona dos 25? E de fato é o que ele acontece. Por isso que a maioria dos rompimentos são falhos. Então, operar rompimentos exige que você tenha uma maldade absurda. E a maldade absurda vem desse sinal aqui que acabou de acontecer no dia de hoje. E ele é extremamente importante pra gente. Por isso que eu quero falar para vocês. Primeiramente, vamos lá. A gente teve essa linha de tendência que liga os últimos topos formados pelo Bitcoin, beleza? Formou essa linha de tendência. Depois ele fez o evento de liquida para cima e liquida para baixo, que também é bem normal na análise técnica, e aí ele ensaiou esse rompimento. Mas olha só o caráter desse rompimento aqui. Dá uma olhada aqui. Look aqui. Ele rompeu, ensaiou um pavio para cima, porém fechou abaixo da linha de tendência, mas rompeu a média tanto de 10 períodos quanto de 20 períodos. Eu estou usando duas médias porque eu estou querendo operar swing trade agora, estou querendo pegar movimentações de curto prazo. Então por isso que eu usei duas médias curtas aqui. Aí, não contente, ele me deixa um candle de indecisão. Lembre-se, candle de indecisão não quer dizer nada a não ser briga, beleza? Só que houve uma briga nessa região, ou seja, existem compradores defendendo a região dos 26.500, o que pra gente é bom, beleza? E aí, novamente, né, em detalhe, esse spinning top aqui, né, que é um candle parecido com 2G, mas com corpo, a diferença do 2G é que 2G não tem corpo, o spinning top tem corpo. E aí o que acontece? Ambos querem dizer a mesma coisa, tá? Que nessa zona teve uma briga, houve uma disputa entre touros e ursos para saber quem ia ser o vencedor, e no dia de ontem foi os touros, e até o momento tem sido os ursos. Porém, ambos em um caráter de neutralidade. Morreu quase a mesma distância, morreu quase a mesma quantidade de touros do que morreu de ursos. E o interessante é que justamente ele buscou a média após ele ter rompido. Então ele rompeu no candle anterior, buscou, retestou e agora está consolidando esta meta de rompimento. Porque ele volta, toca na linha de tendência e novamente segura o candle acima. Beleza, Felipe, o que isso quer dizer? Quer dizer que isso aqui pode estar formando o que nós chamamos de barra ignorada. É o conceito que eu mais amo
operar. 5, 10, 15, 100 minutos, barra ignorada, é uma coisa linda, maravilhosa. Isso aqui foi uma barra ignorada. Ele faz um candlezão contra a tendência, ignora e volta a cair. Vamos ver outro conceito aqui. Ó. Isso aqui foi outro conceito de barra ignorada. Vários candles negativos, aí ele mete um candle positivo e logo em seguida um candle negativo que rompe a mínima. E aí dá-lhe. Operação para baixo com ódio e rancor. Vamos ver se a gente acha aqui. Ó. Outra barra ignorada aqui. Ó. Tá vindo cheio de ódio, gráfico subindo para cima e do nada mete um candle vermelho aleatório no meio de uma tendência de alta. É compra na máxima. Claro que aqui não deu tanta coisa, mas aqui foi uma barra ignorada linda. Ó. Conceito de barra ignorada. Inclusive, esse cenário aqui é bem provável que seja esse cenário aqui se repetindo. Tá? Pelo menos assim eu espero. Pelo menos é isso que eu quero. Observa bem. Rompeu a média. Olha só, cara. Pior que o negócio aqui tá bem parecido mesmo. Vamos dar uma olhada. Rompeu a média. Deixou um spinning top. Beleza? Segundo candle, que retesta a média sem perder a mínima do candle anterior. E aí o candle subsequente sobe e entrega alta. É exatamente o que nós estamos vendo aqui agora. Claro, ainda falta algumas horas para o candle de hoje fechar. Tudo pode acontecer. Mas nesse momento, essa barra ignorada aqui tem minha total atenção. Por quê? Eu estou de olho para eventuais compras na máxima dessa brincadeirinha aqui, próxima a 27.000, 26.900, porque se esse rompimento acontecer, a tendência é que nós venhamos pelo menos a retestar esse fundo em 28.900. Então a gente tem uma operação aí interessantíssima para fazer. Pode colocar no nosso bolso aí pelo menos uns 10% aqui, ó, 7%. É uma operação interessante, né? De repente a gente entra com algumas outras altcoins aqui para complementar essa brincadeira aqui também. Eu não estou operando futuro, mas se você quiser essa noção para operar em futuros, Deus te abençoe, é por sua conta e risco. O que vai ser o preocupante dessa situação é o seguinte: nós temos essa linha aqui de tendência. O problema é que nós também temos essa outra linha de tendência puxando do topo maior. Então, se eventualmente este rompimento acontecer, é provável que essa linha aqui estabeleça uma zona de resistência. E aí a gente só vai saber se tem força para romper essa segunda linha aqui no momento que tocar ela. E pode ser que toque, volte, de repente faça um reteste nessa região aqui. Vale lembrar, essa região aqui foi a última região de trading range, dentro da análise técnica, como nós chamamos essa zona de trading aqui. Né? É só um nome gourmet para a gente chamar nada mais nada menos do que uma zona de pancadaria entre touros e ursos, que ninguém quer dar o braço a torcer, certo? E aí é nessa trading range, é nessa zona de negociação que a gente quer que o gráfico toque para fechar. Claro, eu vou estar pescando fechar a partir do momento que tocar aqui na zona de resistência próxima a 28.000, mas nada impede que chegue até essa zona aqui, certo? Estabeleça inclusive um Adão e Eva, né? Que é quando o gráfico faz um U, depois ele faz um V, certo? E entrega uma pernada até subsequente, até maior. De repente a gente busca até esse topo aqui, mas aí é coisa para quando acontecer. Né? Nesse momento aqui, vamos nos ater um detalhe de cada vez, porque né, a coisa tá preta demais para a gente querer ficar aqui teorizando altas infinitas. O que nós temos agora é um candle muito bonito que pode entregar esta alta. O problema, lembra do que eu falei no início do vídeo, a maioria dos rompimentos são falhas. E, embora este primeiro candle aqui tenha atraído muita liquidez e tenha segurado acima da média, este segundo candle aqui também esteja atraindo muita liquidez, segurando acima da média e da linha de tendência, nada, absolutamente nada impede que uma pernada subsequente venha para o dia de domingo ou de segunda-feira, colocando esse gráfico de volta à sua área de trading. Nada impede isso. Por quê, Felipe? Bom, porque foi um rompimento e rompimentos às vezes costumam falhar. Na verdade, a maioria das vezes os rompimentos costumam falhar. Esse rompimento em si, eu estou de olho, porque tem uma qualidade nele aqui que pode ser operável para a gente, mas a análise técnica me diz, tome cuidado com rompimentos. Por isso, eu só me posicionarei na máxima desse candle aqui, que é a região dos 26.900. É só lá que eu vou querer me posicionar. Por quê? Porque aí eu tenho muito mais probabilidade de continuar subindo, já que rompeu a máxima dos
dojis. Porque se romper a mínima, talvez dê operação vendida até pelo menos essa região aqui dos 25. Mas para mim é interessante porque é uma operação pequena, é um trading de baixo volume para mim, que estou operando no swing trade, então não é muito interessante para mim não. Tá? Eu vou encerrar falando uma outra coisa que eu tô de olho, que não tem nada a ver com Bitcoin, mas vocês me pediram muito para falar sobre isso, né? Deixa eu... É esse aqui? Eu acho que é esse aqui, né? Vocês me pediram para falar muito sobre isso, né? Eu recebi algumas mensagens, pô, Felipe, fala o que mais você opera, as outras coisas que você tá de olho. E eu falei que ia trazer isso em alguns vídeos de sábado, né? Pra quem não sabe, eu não opero só cripto. Cripto é só aquilo que eu escolhi falar no nosso canal. Mas eu opero tudo que é possível operar, certo? E o milho deixou... Deixa eu abrir exatamente aqui o gráfico que eu tava de olho. Era esse aqui. Só que eu acho que aqui eu não vou ter como. Porque aqui eu não consigo ver esse gráfico. E o gráfico do milho aqui não é o mesmo, né? Que é o gráfico que eu não estava de olho. Ele fechou aqui. Não é o mesmo não. Aqui. Rapaz, briguei com o negócio aqui agora, mas saiu. Me perdoe, mas saiu. Essa brincadeirinha aqui tem o mesmo conceito de barra ignorada. Observa como ele trouxe uma tendência de baixa. A gente está falando do milho, certo? Trouxe uma tendência de baixa. E nesse momento ele criou essa barra aqui, que foi uma barra que tocou a linha de tendência, certo? Tocou a linha de tendência não, perdão. Tocou a média móvel e aí deixou o que pode ser uma barra ignorada. Por que pode ser uma barra ignorada? Porque se você ligar uma linha de tendência entre os últimos dois topos, o que você tem? Um rompimento nesse candle aqui. Então ele rompeu, estou no gráfico semanal, depois ele deixou um martelinho no fundo, né? Dentro de uma possibilidade, detalhe, olha o volume disso aqui, tá? Dentro de uma trading range que já é antiga, e ele deixou que pode ser uma barra ignorada. Então, eu estou de olho para isso aqui, segunda-feira, porque no eventual rompimento desta máxima, eu quero estar posicionado nisso aqui, pelo menos para buscar aí uma range de 2 vezes o risco, talvez. Então, eu vou estar de olho aqui, pelo menos nessa região aqui dos R$65. Eu acho uma range interessante. Felipe, não tem nada a ver com Bitcoin. Não tem, mas é os trades que eu tô de olho, né? Como nós não estamos operando nesse momento futuros, fica meio difícil eu tentar prever coisas de 15 minutos, uma hora, porque seria até hipócrita da minha forma, né? Chegar aqui e dizer, ó, o gráfico de uma hora pode fazer A, B, C ou D, eu tenho estudado bastante isso, porque eventualmente vai voltar a ser legalizado, mas nesse momento não está. Então eu não quero ficar aqui falando operações para vocês que eu não vou entrar. E no que tange as nossas outras operações de swing trade, não tem liquidez hoje no Bitcoin para a gente manter operações de swing trade por bastante tempo. Né? Mesmo a Link, que é uma das que eu mais gosto de operar nesse momento, ela não está entregando uma liquidez tão interessante para a gente, né, ficar operando aqui. 10, 15% aqui que não está sendo tão interessante para a gente. Então, eu estou de olho nesse rompimento do Bitcoin e estou de olho nesse rompimento semanal aí dos futuros do milho. Então,
Fiquem de olho, pelo menos no Bitcoin, né? Se você não opera Ibovespa, você pode desconsiderar isso, mas dá uma olhada no Bitcoin, porque pode dar uma operação em breve, e aí nessa operação eu quero estar posicionado sim, né? A gente pode pegar tanto a ida quanto a volta, e pode tanto romper para cima e dar uma belíssima operação de long para gente, quanto também pode dar uma operação no Bitcoin down aí, né? Ativos que se valorizam quando o Bitcoin cai, caso o Bitcoin, né, venha a perder essa mínima aqui, certo? Não esquece, se você quer aprender a fazer tudo isso que eu faço, aí no link da descrição tem o nosso livro, você vai entrar, vai adquirir, tem 20 vídeos lá com quase, sei lá, umas 15, 20 horas de conteúdo. É impossível você não aprender muito, certo? Eu me comprometo a fazer com que você aprenda muito, fora que minha DM vai estar sempre aberta, sempre tem acesso fácil a mim, para que você tire qualquer dúvida que você tiver. E não esquece de deixar o seu like, um comentário aí também, compartilhar esse vídeo, porque eu tenho absoluta certeza que isso aqui vai dar operação para alguém. E se não for para você, pode ser para alguém que, assim como você, também é apaixonado por esse universo cripto. E no mais, é isso. Valeu. Tamo junto.